Bem-vindos a mais um Rodrigo Responde, onde aqui a gente responde a sua dúvida que você mandou pra gente. E esse já é o quinto Rodrigo Responde, já tem várias dúvidas que a gente tirou aí, e você também pode ter sua dúvida respondida aqui. Como é que eu faço, Rodrigo? Você pode deixar aqui mesmo nesse vídeo com a hashtag Rodrigo Responde e manda a sua pergunta, ou tá no direct, no Instagram, até mesmo no Facebook, ou pelo WhatsApp nosso do Criatório, você consegue mandar as suas perguntas. A primeira pergunta que a gente vai responder hoje é da Catarina Mendes. E outro detalhe também, os alunos do nosso curso da comunidade Galinhas Lucrativas também mandam perguntas para a gente aqui, que a gente responde aqui com certeza, né? Catarina Mendes, lá pelo YouTube. Pretendo começar minha criação, porém tenho galos caipira no terreiro. Devo remanejá-los, no caso a minha criação seria de corte. Quando a gente inicia uma criação, pensando em cunho comercial, que a gente quer ganhar dinheiro com ela, a galinha caipira sem raça definida, ela não é tão boa assim para iniciar. E além dela não ser boa, tanto que você quer escolher uma outra linhagem de corte, pode ser Level Rouge, Caipirão, ou outras raças mais que servem para corte, que tem um ganho de peso mais rápido, que tem um tempo já definido para você abater. Ave de corte, por exemplo, com 3 meses você já consegue abater uma galinha caipira, 6 meses, 7 meses, 8 meses, vai depender muito. E você não tem um controle ali de qualidade, porque a galinha caipira está solta lá no terreiro. Tem gente que gosta dessa galinha caipira, etc. Mas, com certeza, não dá lucro. A pessoa gosta, mas às vezes o preço que a gente teria que vender essa galinha caipira, você não vai querer pagar também, né? Uma galinha caipira para ser criada aí totalmente solta, para você vender ela como um ave de corte, tem que ser no mínimo aí uns 80, 100 reais, para compensar alguma coisa pelo tempo que ela fica. E a gente sabe que às vezes não consegue vender por esse preço. Então, por isso que não compensa a criação caipira. Já uma ave de corte compensa muito porque você tem um tempo determinado, vende por 40, 50 reais, com um quilo bem melhor e um prazo bem mais rápido. Os galos caipira, eles não podem misturar com a criação comercial. Então você tem que criar um espaço específico para esse plantel, não deixar ele sair, porque elas, em muitos casos, têm doenças incubadas nessas aves caipira, e podem passar para as galinhas que ainda, vão colocar, entre aspas, estão virgens de doenças. São vacinadas, ainda não criaram resistência, e com isso você pode gerar um problema aí no seu plantel. Por isso que é importante ou acabar, que é de preferência, acabar com a criação caipira, se você pensar em algo comercial, ou criar um espaçozinho ali separado para criar. Você vai ver que realmente não compensa tanto, não dá tanto lucro, e depois você acaba ou continua, fica a critério. Próxima pergunta, Antônia, também lá do YouTube. As minhas aves, elas estão comendo muito pouco, já estão com 32 semanas, mal estão botando. Tem a ver com verme ou a minha ração não é boa? Compro ração já pronta, pois onde eu moro não encontro... Não encontro os insumos. Essa foi a pergunta. Olha só, tem vários fatores que podem influenciar na produção. A ração é uma delas. Doença é uma delas. Verme, que é um outro problema, não é doença, são vermes, né, que é outro tipo de parasita, também pode ser um problema que faça com que as aves produzam menos. Agora, adivinhar não tem como. O que a gente tem que fazer é tentar eliminar o que pode ser. Primeiro detalhe, você faz o vermífugo nas suas aves de tempo em tempo? Não faço. Então, tem uma possibilidade aí de ser verme. Ideal de 45 dias você fazer vermifugação das suas aves. Pode ser na água, pode ser na ração, pode ser in natura com os troncos de bananeira, com folha de bananeira. Então, você tem essas opções aí para fazer a vermifugação. Se não faz, com certeza tem essa probabilidade grande de estar com verme. Doenças também fazem com que as aves diminuam a produção. Tem que identificar, fazer testes de preferência. A gente tem que ter um acompanhamento de um profissional, de um médico veterinário, para ele fazer alguns testes nas fezes das aves de tempo em tempo para identificar se tem alguma doença ou não. Eu não tenho teste, nunca vacinei minhas aves e crio lá no sistema caipira, etc. Olha, a probabilidade de ter vários problemas atrapalhando a produção é grande. Porque a gente tenta trabalhar com o quê? Tenta trabalhar com a prevenção. Vacinação, vermifugação, manejo correto, limpeza, higiene, tudo isso é prevenção para que o nosso plantel ele não ocorra nenhum tipo de problema. Quando a gente não faz nada do jeito correto e aí não colhe o resultado, fica difícil até de você tentar descobrir o que é. Então, agora você tem que trabalhar isso daí. A gente pegou caso aí de uma aluna lá da comunidade de Galinhas Lucrativas, a Neuza, inclusive, e ela estava com problema disso aí. Baixa produção e
as aves caem na pena e não estava entendendo o que é. A gente identificou no estudo que a gente fez com o caso dela, mas aí demanda um pouco mais de tempo para poder identificar. Colocou outros profissionais também que vão auxiliar, que a ração dela estava sendo formulada de modo incorreto. E aí, como ela formulou a ração de modo incorreto, ela pegou uma formulação de ração que era preparada para um tipo de núcleo, alterou simplesmente o núcleo e estava dando para as galinhas ali naquela proporção. Estava errado por quê? Cada núcleo, cada tipo de ingrediente, uma formulação de ração vai ser diferente. Por isso que a gente não pode copiar o dos outros para utilizar. E isso é muito importante. Ela copiou uma ração que era para um núcleo N-Max e estava usando um outro tipo de núcleo que é menos concentrado. Resultado, a ração estava ficando incompleta em nutrientes e as aves não estavam produzindo. Então, tem vários fatores que podem afetar e tem que identificar qual que é o seu problema aí. Ó, se você tá vendo esse vídeo até aqui, porque você tá gostando, né? Eu fico muito agradecido. Agora, se conseguir um detalhezinho pequenininho para mim, eu vou gostar demais. Se inscreve aí no canal. Eu vou esperar você se inscrever. Se inscreveu? Pronto, agora pode continuar com o vídeo. Adilton Moraes, também lá do YouTube. Qual a diferença entre a galinha Rod e a Embrapa para quem quer somente postura no plantel? Quero aves que botam muito e comem pouco. Então vamos lá. A Rhode Island, ou a Rod, que é a raça pura da poedeira, né? Não da poedeira, da galinha, ela é que gera a Embrapa 051. Elas são muito parecidas, porque a Embrapa saiu da Rod, é um cruzamento da Rod com a Plymouth Rock. Então por isso que confunde muito. A Rod, ela é uma raça pura para melhoramento genético. Além de formar a Embrapa 051, ela forma outras raças de poedeiras. Ela é utilizada para isso, para você melhorar um plantel, que seja um plantel de caipira, que seja um plantel de outra raça, que seja até mesmo você tirar pintinhos ali da Embrapa 051, você consegue com a Rod. Mas a produção dela, ela não vai ser igual à da Embrapa 051, porque a Embrapa, ela é um melhoramento genético da Rhode Island, e com isso eles chegaram em algumas melhorias interessantes no quesito de melhor produção, de menor consumo, de não chocar. Então isso daí é muito interessante. Da cor do ovo também, que é interessante, um ovo multicolorido ali, né? Não é azul, mas é um ovo que vai do creme até o vermelho. Então é muito interessante esses detalhes. Por isso que a gente tem que optar pelas poedeiras ao iniciar um plantel para produção de ovos. A Rod é para melhoramento genético, se você quiser tirar pintinhos e continuar com o seu plantel. Ele ainda continuou com a pergunta: não importa com descarte, pois nós mesmos iremos consumir no decorrer do tempo essas raças, elas são lucrativas ou existe uma raça melhor? Existem outras raças de poedeiras, como a Novogen Brown, Novogen Tinted, a GLC, que dão algumas vantagens ali em relação à Embrapa, de maior produção e talvez um pouco menor de consumo, porque elas são um pouco mais leves. A Embrapa é considerada uma poedeira média, de médio peso. A Novogen, a GLC e a Novogen Tinted, que botam um ovo creme, né? Elas são poedeiras leves, elas consomem menos e botam mais. Essa é a principal vantagem. A Embrapa, a vantagem principal dela é mais rústica, um pouco mais rústica, e também ela bota um ovo variado, né, na coloração. Isso deixa a bandeja de ovo, quando a gente for vender, mais interessante. Outra pergunta do José Marciano, lá do YouTube. Qual das poedeiras bota o ovo maior e por quê? Interessante essa pergunta. Então, Marciano, as poedeiras, elas botam o ovo mais ou menos padrão ali, 52 gramas até 60 gramas, em média. As poedeiras leves, por incrível que pareça, as menores, elas costumam botar ovos maiores. É isso mesmo. Então elas botam um ovo um pouquinho maior, 56 logo no início, vai para 60 gramas rapidinho. E quanto mais velha a galinha, maior é o ovo que ela vai botar. Isso ocorre muito. Então um lote que você tiver mais velho, o ovo ele vai ser maior. Um lote que você tiver mais novinho, o ovo vai ser menor. Ele vai aumentando o tamanho. Mas a raça, a linhagem também influencia muito. Então, por exemplo, a Novogen Brown, a gente tem casos aí que o ovo é bem maior do que... Tem casos não. O ovo é bem maior do que a Embrapa 051, por exemplo. E isso a gente pega até no manual de linhagem da ave. Vou pegar o manual de linhagem para vocês verem. Então, olha só, o manual da linhagem da Embrapa 051. Está aqui. Vamos pegar as informações dele aqui. Então tá aqui, ó. Peso médio dos ovos em 40 semanas, 57 gramas. Tem essa informação aqui, certo? Agora vamos ver outra linhagem aqui, que é a Novogen.
Vamos trocar. Peso dos ovos, está aqui, ó. Então, em média, de acordo com a idade, vai ter aqui o tamanho dos ovos. Ó, peso médio dos ovos, 59 gramas. Pode ver que é quase 3 gramas, 59,8 gramas, quase 3 gramas a mais. Depois, acima de 40 semanas, é o que eu disse, ó, 63 gramas. Pode ver que ficou aí 3,2 gramas a mais, é muita coisa. Depois 64,8 e chega até 67,4 gramas. Quanto mais velhas vão ficando, mais pesado vai ficando o ovo. Interessante, né? Sabia disso? Não sabia? Comenta aí, que eu quero saber se você não sabia dessa dúvida aí. Vamos à próxima pergunta. Pedro Richardson, lá do YouTube. Entre as poedeiras Novogen, Embrapa e Azur e poedeira negra, qual aguenta mais calor? Tá. Olha só. As galinhas, elas têm uma resistência meio que igual, né? Não vai ter muita diferença. Tem algumas aves vieram de regiões mais quentes, elas aguentam um pouco mais calor, mas as poedeiras, elas foram adaptadas, vamos dizer assim, para estar em qualquer ambiente, qualquer local. Desde o frio, elas são criadas, por exemplo, a Novogen, a Azul eu não falo tanto porque ela é mais aqui no Brasil. Mas, enfim, qualquer poedeira que a gente vê aí existe no mundo inteiro. Na África, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, enfim. Até na Austrália, todo local. Toda Brown, seja Isa Brown, High-Sex Brown, Novogen Brown, ela existe no mundo inteiro. Elas são utilizadas para a produção de ovos, tá? Ovos vermelhos. E o mundo inteiro tem várias variações. Tem local que é muito frio, tem local que é muito quente. Isso aí acontece. Mas a gente quer o quê? Que a galinha, você solta ela lá e ela se vira na temperatura, se vira na umidade, se vira em tudo. Não é bem assim. O que a gente tem que fazer é adaptar o local para você colocar as aves. É basicamente isso. Um exemplo, se eu for lá para o Alasca, eu não vou ficar do lado de fora com frio danado. Eu vou para uma casa, com aquecedor, com blusa, tudo bonitinho, naquele local. Eu tenho que me adaptar ali para aquela região. Eu não posso andar de camisa de manga aqui e lá. Da mesma forma, se eu for para o Nordeste, por exemplo, ou para a África, para um deserto qualquer, eu não vou ficar com blusa todo agasalhado. Eu vou proteger contra o sol, lógico, mas eu vou estar um pouco mais sem roupa, né? Vamos dizer assim, se comparado a uma região muito fria. E é basicamente isso. A gente tem que adaptar a ave, na verdade, adaptar o ambiente à ave que você quer criar, independente de qual ave. E qual que é a temperatura adequada para a gente criar essas aves? É de 18 graus até 23, no máximo 26 graus. É isso de preferência, dentro do galpão. Então, se eu tenho um local que a temperatura é 35 graus, eu tenho que fazer uma estrutura que seja com a telha que reflita um pouco o calor, que seja com a lona debaixo do telhado para poder amenizar também esse calor, que seja, talvez, com um aspersorzinho lá dentro para poder ajudar, ventilador para poder ajudar se for muito quente, um galpão mais alto também vai ajudar a diminuir essa temperatura. Então tem que fazer isso daí para que as aves estejam num ambiente confortável, pois senão não vai ter produção. Se tiver muito quente, elas vão beber muita água e vão produzir menos, né? Então vai comer menos, vai beber mais água do que vai comer e vai produzir menos. Se tiver muito frio, elas vão comer muito e vão beber pouca água. E aí, da mesma forma, vão produzir menos. Então, os dois casos é muito ruim. Faz uma pergunta lá do YouTube. Pretendo criar aves de corte. Eu devo vacinar as aves também? Quando o período de abate é curto, qual vacina que eu devo dar? E pode consumir as aves mesmo vacinadas? Vamos lá, vamos responder todas as perguntas. As aves podem consumir sendo vacinadas, não tem problema algum. As aves, quando elas são vacinadas, elas não estão com antibiótico, elas estão com um vírus de forma atenuada para poder os anticorpos do corpo da ave combater aquela doença ali. Então não tem problema algum. Precisa vacinar? Precisa, né? Porque você vai ficar com um período curto, você não vai querer arriscar um lote inteiro por conta de uma vacinação. Às vezes a gente perde todo um plantel com uma coriza, com uma doença qualquer, por conta da falta de vacinação. E aí a doença, depois que ela alojou ali, é bem complicado você tirar. Então é importante vacinar. Quais vacinas que eu devo dar? As vacinas, elas são mais ou menos as mesmas vacinas que você dá para as aves de postura. Lógico, vai ser menos porque o período vai ser menor, tá? E uma ou outra vacina vai ser a mais de acordo com a recomendação de um veterinário. Então a gente tem que ter um médico veterinário para orientar a gente quando a gente quiser iniciar um plantel dessa forma.
Quando a gente não faz de forma profissional, com o veterinário, a gente faz, né, fundo de quintal ali mesmo, está começando agora e etc., a gente pega o padrão, que é o quê? Vacina de Newcastle com 10 dias, bulbo aviário com 21 dias, 35 dias aí você dá cólera e tifo, 45 a 60 dias você dá coriza infecciosa. Essas são as principais doenças que você vai encontrar vacina também para estar vacinando as suas aves. É recomendado. Outras vacinas vai depender de região. Às vezes tem uma região que tem outro tipo de doença, tem gumboro, etc. Você pode fazer a vacina de gumboro para poder amenizar também. E aí, a recomendação mesmo, quando tiver qualquer alteração, procurar um profissional para te auxiliar. Mais uma pergunta lá do YouTube. Na criação de codorna, as aves também devem ser vacinadas? Mais uma pergunta sobre vacina. Também devem ser vacinadas. Tem as vacinas de codorna, que são as mesmas vacinas de galinha, na verdade, né? Só a proporção que vai ser um pouco diferente pelo tamanho, né? Mas as codornas, elas têm os mesmos tipos de doença. Coriza infecciosa afeta muitas codornas, coccidiose afeta as codornas, enfim. Todas as doenças de galinha podem afetar a codorna também. E um detalhe importante é o seguinte, as codornas elas têm uma mortalidade já por si só muito maior do que as galinhas. Ela tem uma mortalidade aí de até 30%, 40%. Sendo assim, se a gente não vacinar, a gente tem a possibilidade aí de perder um lote até maior do que 30%, 40% durante toda a vida produtiva da ave. Por isso que é importantíssimo a gente vacinar também as codornas para evitar esse problema. Turma, essas foram aí as perguntas de hoje que a gente coletou lá para poder estar respondendo para vocês. Quer deixar sua dúvida? Comenta aqui, Rodrigo responde. Espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu, turma, obrigado e até o próximo vídeo.